Opa! Bom, como vocês bateram a meta de like do último vídeo dessa obra, aqui estou eu, com a parte 5. Então se quiserem mais, não se esqueçam de bater a meta de 3.000 likes. Então sem enrolação, vamos nessa! O prota diz que já informaram os homens dele, mas parece que eles vão precisar se apressar, pois eles não podem deixar ele fugir. Lei Sheng em pensamento lembra que naquela noite, há 10 anos atrás, um caminhão mandado bateu em seu carro. Ele reagiu rápido, mas não adiantou, e mesmo com o desvio, eles foram jogados para fora da estrada, e devido a isso, o carro explodiu em chamas. Ele diz que afortunadamente sobreviveu, mas sua esposa não tancou em sua frente. Depois disso, ele ficou por 3 meses na UTI, e durante esse tempo, o agente dele o trouxe algumas dicas, que o caminhão era de Shi Wong, o cabeça do departamento de segurança de Hongfa, que trabalhava para o irmão dele, mas depois desse acidente, o cara desapareceu, e por isso, Lei Sheng teve que se conter, e por 10 anos, ele pretendeu ser uma criança rica e burra, esperando a oportunidade de se vingar. Então um dos seus homens diz a ele que a identidade foi confirmada, e o endereço também. Lei Sheng o agradece e diz ao prota que irá primeiro, e que o deve essa, e caso o prota precise de algo, é só o pedir. O prota em pensamento reflete que se passaram 2 dias nessa nova vida, e já tem 2 irmãos novos, Lu Guanyan e Lei Sheng, e que agora ele precisa pegar os seus 20 milhões mais as desculpas, e ele tenta ligar para Li Huanbing, mas ela não atende, e o diz que está em reunião. O prota se pergunta se a reunião não era amanhã, e que talvez ela ainda está brava com ele. Então o prota resolve ir para casa. O prota no sinal fechado olha para o carro ao seu lado, e diz que o carro de luxo é lindo. Então ele nota que é Su Qingying. Ela é a mulher mais linda na China Este. O prota em pensamento diz que ela foi a mulher que mais o impressionou na sua vida passada, e que ela era a única. Então o prota diz que já que eles acabaram se encontrando, é melhor ele flertar um pouco. Ele diz oi, e ela já fecha o vidro do carro. O prota se questiona se ela não gostou. Diz que é interessante, e que se esse é o caso, ele irá tentar de novo. Então ele manda uma mensagem, dizendo: quando eu te vi pessoalmente, você estava mais lindo do que na TV. E quando que a lua ficará clara? Depois de mandar isso, o prota em pensamento diz que Su vai estar surpresa de ver o código na mensagem, já que é um segredo, e que ela irá falar com ele de um jeito ou de outro. Então o prota recebe uma mensagem e já acha que ela o respondeu tão rápido. Então ele vê que é Li Hutai, que diz que precisa dar algo a ele, e fala para ele ir rápido. O prota vai até ele. Ao chegar lá, Li Hutai o diz que essa casa possui 3 andares, quintal, subterrâneo, e que a casa é do prota. O prota questiona se é dele. Li Hutai diz que o prota o ajudou muito ontem, e que além disso, a irmã dele está grávida, e ele não pode ter um filho numa casa ruim. Então ele pergunta se o prota está com o RG ali, que eles irão resolver isso rápido. O prota só olha para ele com suor no rosto, até porque Li Huanbing não está grávida, e Li Hutai só pensa isso devido ao drama que ela fez ontem. Já na manhã seguinte, no dia 10 de junho, vemos Tao ir até a empresa de Li Huanbing. A secretária a pergunta quem ela procura, e Tao responde que é a presidente dela, a senhorita Li. A secretária pergunta o nome dela, e ela responde que é Tao. Então a secretária a diz que é estranho, e que não vê nada marcado com ela. A secretária diz que a presidente está em uma reunião, então ela irá checar com ela. Então vemos na sala de reunião, aonde Li Huanbing diz que a conferência é em 13 dias, e pergunta se eles não encontraram ninguém ainda. Ela com raiva diz que eles recebem muita grana, e pergunta se eles só conseguem comer e dormir. Ela só tá assim, pois não sabe que o plano do prota funcionou, já que ela não quis o atender. Então a secretária liga para ela. Li Huanbing pergunta o que foi. A secretária diz que é Tao. Li Huanbing fala para levar ela até o seu escritório, e em pensamento reflete que não se lembra de ter chamado ela, e se pergunta se foi o prota. Então ambas se encontram. Li Huanbing diz olá e pede perdão pela demora, pois ela estava muito ocupada esses dias e que esqueceu de falar para a secretária. Tao diz que Li Huanbing é tão atenciosa e linda, e diz que ela e o prota são um bom casal. Li Huanbing a pede para se sentar e pergunta se ela conheceu seu marido, e em pensamento tem a certeza que foi o prota que arrumou isso. Tao a responde, dizendo que ela não conheceu o prota, mas que o prota conhece o empresário dela, e então ele a pediu para vir até ali. Li Huanbing em pensamento reflete
repete que o empresário dela é Lei Sheng e se pergunta se é um amigo do Prota. Então Tao pede para Li Huanbing passar o contrato e pede perdão, pois ela está com pressa. Li Huanbing diz que sem problema e pede para sua funcionária trazer o contrato, que ela irá assinar agora. A funcionária responde que sim. Então ambas se cumprimentam e Tao diz que está feliz que elas possam trabalhar junto. Li Huanbing diz que está feliz também e que elas irão fazer um bom trabalho. Passando-se um tempo, vemos o Prota e Li Huanbing. O Prota já diz o contrato está feito e a pergunta se ele não merece as suas desculpas. Então ela diz que ele conhece Lei Sheng e o pergunta aonde o Prota o conheceu. O Prota responde que ela está fazendo pergunta demais e que um mágico nunca revela seus truques e a diz para ela não mudar de assunto e que é para ela se desculpar. Então ela tira a blusa, os saltos, enquanto diz: eu sou Li Huanbing. Ela se ajoelha e diz: e eu me desculpo. O Prota diz que tudo bem e que agora ela se levante. O Prota, enquanto estende a mão, diz a ela que ela até despertou seu apetite com essa saia. Ela se levanta com a ajuda do Prota, mas então Li Hutai liga para ela e diz que tem alguém investigando o Prota. Ela pergunta quem. Li Hutai diz que é a família Su. Após desligar o telefone, Li Huanbing pergunta ao Prota o porquê a família Su está o investigando. O Prota diz que não é da conta dela e que é melhor ela não se envolver. Li Huanbing o diz que novamente ele está fingindo ser misterioso e pergunta o que foi e se por acaso ele está fazendo isso para chamar a atenção dela e pergunta se o Prota não acabou se apaixonando por ela, né? O Prota responde dizendo que ela não é a mulher mais bonita e nem a mais rica que ele já conheceu e que ela também faz careta na frente de estranho, como se eles não fossem bem-vindos, e pergunta a ela da onde ela tirou essa confiança para achar que ele se apaixonou por ela. Ela, irritada, diz que do jeito que o Prota diz, parece que ele conhece várias mulheres e pergunta e se por acaso elas também são todas incrivelmente lindas e se conseguem derrubar nações. O Prota responde que costumava ter muitas mulheres antes, mas hoje em dia nem tanto, e diz que não sabe dizer se todas elas eram incrivelmente lindas ou não, mas que com certeza há mulheres mais belas que ela. Ela o questiona quem e o pede para dar um exemplo, porque ela ficou curiosa. Então o Prota disse que se ela está tentando invadir a sua privacidade, ele não vai cair nessa armadilha. Então ela pergunta se ele não pode dizer, e que pensou que ele pudesse falar pelo menos uma, mas que tudo bem, e que o Prota não precisa mentir sobre essas coisas. Então o Prota recebe uma ligação, e a pessoa do outro lado pergunta se é o Sr. Wu, e ela se apresenta, dizendo que é Su, e diz que gostaria de conhecê-lo pessoalmente, e pergunta se eles podem marcar uma reunião. O Prota pergunta se realmente é necessário ser pessoalmente. Li Huanbing se questiona quem é, então Su diz que sim, e que há certos assuntos que são melhores para serem discutidos pessoalmente. Então, é para eles se encontrarem amanhã, às 9 em ponto, na sede do clube privado de Tangsha, e que é para o Prota a ligar assim que ele estiver lá. O Prota responde que certo. Então Li Huanbing pergunta ao Prota se Su não é uma das mulheres de quem ele estava falando, né? O Prota diz que ainda não, mas quem sabe em alguns dias. Li Huanbing, em pensamento, diz que apesar dela não conhecer Su pessoalmente, ela já ouviu falar dos negócios dela, já que isso não é segredo para o público. O pai dela focou em sua própria carreira e se casou tarde. Então, quando Su nasceu, ele já era velho e ele a criou de uma forma similar à nobreza, com regras estritas e disciplina. Mesmo quando ela estudou no exterior, os guardas a vigiavam 24 horas por dia, só para garantir que ela não se apaixonaria cedo na vida. E depois que o patriarca Su ficou enfermo, ele ficou ansioso para arranjar um bom casamento para sua filha, e as condições para conhecê-la ficaram ainda mais restritas, aonde não podia ser muito velho e nem muito novo, e que os bens da família devem valer pelo menos 1 bilhão, e a família Su nunca muda suas condições. E Su é uma garota comportada, que sempre escuta sua família, e que o Prota não é do tipo de pessoa que aceitaria um casamento sob algumas condições, e é por isso, e ela para de falar em pensamento, e diz para o Prota que eles nunca irão entrar em um relacionamento. O Prota questiona se ela não acredita nele, e que tal eles fazeriam uma aposta. Ela responde que quer. O Prota pergunta se ela realmente quer apostar com ele, e se por acaso ela não está com medo de perder de novo. Ela responde que só quer apostar, então o Prota a pede 3 dias para que ele consiga a Su, e ele ficará com ela pelo resto de sua vida. Ela diz que dá 30 dias, mas o Prota diz que não, pois 3 dias são suficientes. Ela diz que se o Prota perder, quer que ele se ajoelhe e peça desculpa a ela. O Prota diz que beleza, e pergunta e se ela perder. O Prota a agarra, e ela pergunta o que ele quer que ela faça. O Prota pede para deixá-lo pensar. Ela diz que certo, e que de qualquer forma, ela já apostou. Então se acabar perdendo, irá admitir a derrota. O Prota diz que então está combinado. E em um novo dia,
Em 11 de julho, no clube privado de Tangshan, no subúrbio do norte da cidade de Donghai, uma pessoa pergunta ao Prota se é a primeira vez dele ali e se ele gostaria de se familiarizar com o ambiente primeiro, mas o Prota responde que tem uma reunião marcada com a senhorita Su ali. O homem pergunta se o Prota é o Sr. Wu. O Prota responde que sim, que é ele. O homem o pede para o seguir, pois a senhorita Su está na espera dele. Chegando lá, o Prota vê dando uma tacada no golfe e diz que muito bem. Ela já o questiona como que ele ficou sabendo sobre aquele assunto. O Prota diz que como ele sabe, não importa. Ela o pergunta qual o preço dele. O Prota pergunta que preço e se por acaso ela acha que ele está a chantageando. Ela diz que não querer um pagamento só vai aumentar sua suspeita sobre o Prota. O Prota diz que se ela está tão preocupada, porque ela não trouxe mais guarda, pois era só o capturar, cavar um buraco e o enterrar. Assim, ele nunca seria uma ameaça. Ela diz que, primeiramente, ela não é como Li Huanbing e que não faz esse tipo de coisa. E que, em segundo, ele é o namorado de Li Huanbing, então ninguém se atreveria a fazer isso com ele. O Prota diz que ela quer algo que a faça a confiar nele. Ela fica sem entender. O Prota finaliza a frase como evidências e a agarra pelo braço e a segura por trás. Ela fica corada e pergunta o que ele está fazendo e manda ele a soltar. O Prota diz que está apenas a ensinando a jogar e que não é nada demais e diz para ela que até porque agora ela tem evidência que ele pode garantir e pergunta por que ela ainda não está disposta. Ela em pensamento reflete que o Prota é o namorado de Li Huanbing e que se aquela mulher possessiva soubesse que ele está assegurando desse jeito, ela nunca ia acreditar que ele só está ajudando a jogar e que com certeza ela ia o eliminar e que é o Prota que deveria estar assustado e não ela. E quanto ela menos resiste, mais ela entende como o Prota trata a morte. Os guardas notam e se perguntam o que está acontecendo com a senhorita Su e se ela está ou não resistindo, e que eles não sabem dizer. Sun pergunta ao Prota se ele não está com medo dela ligar para Li Huanbing agora e o dedurar. O Prota diz que claro que está com medo, mas ela também está com medo dele revelar o segredo dela e pergunta a ela se agora eles estão quit. Ela pergunta se por acaso ele estava dando uma ajudinha a ela, para que ela pudesse o chantagear. O Prota dá um tapa na bunda dela e diz para ela parar de falar bobagem, e diz para ela continuar jogando golfe, e que não é para empinar a bunda quando for bater a bola, e pergunta se o coach dela tinha ensinado isso antes. Ela fica corada, e os guardas ligam para a patroa deles. O Prota diz que irá ensinar ela mais uma vez, e diz que primeiro ela coloque as pernas dela em posição, e estique os braços, tipo assim, e se pergunta se é porque a pelvis dela está inclinada para a frente, e diz que se ela conseguir, que é para ela colocar mais para dentro, só mais um pouquinho, e dá outro tapa na bunda dela. Então ela dá uma tacada e pergunta se fez certo. O Prota responde que ela aprendeu direitinho, mas infelizmente não poderá ensinar ela mais nenhuma técnica. Ela pergunta o porquê, e o Prota diz que provavelmente a mãe dela tenha enviado alguém para o prender. Então vemos a ligação dos guardas com a patroa. Eles dizem que o Prota abraçou a senhorita Su de repente e que a senhorita Su estava rindo e conversando com ele e que sim, o Prota até deu um tapa na bunda dela, como se ele estivesse ensinando a jogar golfe, mas não parecia nada disso e que o Prota parece ser jovem e acha que ela veio para lá, apenas o esperando. A patroa diz para ficar de olho neles e que ela já está a caminho e que não é para deixar o Prota escapar. Opa, pessoal! Bom, chegamos mais uma vez no final de um resumo. Então, se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para batermos a meta de 3.000 likes para eu trazer a parte 6. Muito obrigado por todo o apoio e até o próximo vídeo.